Te mandei o convite, só aceitar. Mas você tem que aceitar aí. Mandei outro convite. Vê se você consegue aceitar o convite. Aê. Agora eu vou posicionar aqui. Uma gambiarrinha aqui. A parte de cima aqui não estou te vendo, Rebeca. Eu tô conseguindo me ver. Tá me vendo? Eu acho que bom, vamos começar, né? Tá gravado. Vamos? Vamos começar. Oi. Oi, boa noite. Você quer um pouquinho, pai? Convite foi inspirado. Ué, Pai, você já tá conectado. Tá tranquilo. tá tudo bem? Agora só... Tá tudo bem, só se eu tirar você. Mas tá tudo certo. Tá? A gente já tá ao vivo. E aí eu vou começar então. Boa noite a todos. Você quer esperar um pouquinho? Hã? Quer esperar um pouco mais? Tudo bem. Pode ver a hora que você quer começar aí, que dá certo. Depois você passa para mim e eu vou fazer uma mensagem. Tá. Não, é porque ainda o pessoal não conectou. Deixa mais... É porque eu fiz bem em cima da hora hoje, né? Geralmente faço um pouquinho antes. Dá mais uns minutos. Eu não convidei ninguém hoje. Oi? Eu não convidei ninguém. Ah, tá. Não tem problema. Deixa eu ver online. Bom, Peguei o de qualquer volume. 8 horas eu vou começar orando e aí Isso. depois eu faço a leitura e passo para você, tá bom? Põe pro seu rosto e vira pro seu rosto para orar. Oi? Põe pro seu rosto aí para aparecer você. Não consigo, pai. Fica assim mesmo, você não vai conseguir me ver. Tem vezes que o Instagram isso, você só vai me ouvir, mas eu tô vendo você. Tá? Tá tudo bom. certo. Então vamos lá começar a nossa quarta live. Doutor Pastor, dando na presença de Deus, vamos começar com uma oração, pedindo para o Senhor abençoar esta live, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por estarmos aqui mais uma vez, Pai, obedecendo na Tua presença. O Senhor sabe tudo que passamos para estar aqui, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu e o Senhor preparou que tudo desse certo. Te peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada pessoa que for entrar, que seja tocado por Ti, através da Tua palavra, que consigamos, Senhor, alcançar a vida de pessoas que estão enfermas, que estão doentes da alma e que precisam do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a Ti, Senhor, essa live, entrego a Ti, Senhor, este momento, e abençoe a vida do pastor Luiz Carlos, que vai estar entregando a palavra também, Senhor.
esteja presente na vida dele, esteja com ele. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a leitura, vou falar um pouquinho sobre os nossos medos, né, os nossos gigantes que a gente tem que derrotar diariamente. E eu vou ler aqui um trechinho, 1 Samuel 17, versículo 34. Amém. Então, Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso, tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca a ovelha. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Por que eu li essa parte? É o seguinte, gente. Antes de Davi enfrentar o Golias, né, antes dele, ele era marrento, sabe? Ele estava lá só entregando a comida para os irmãos dele, né? Ele levava o alimento, o pai dele falou assim, vai lá, leva a comida para os seus irmãos e tal. E ele chegou lá e se deparou com um exército de homens assustados, amedrontados por um gigante, né? Mas em momento algum, Davi chamou o gigante de gigante. Ele chamou ele de filisteu e incircunciso filisteu ainda. Que era uma... Tipo assim, ele não aceitava. A hora que ele bateu o olho naquele homem, que estava afrontando o Deus dele, e ele viu e perguntou e questionou para os soldados sobre o que estava acontecendo, o coração dele queimou. O coração dele disse assim, não, o meu Deus é poderoso, o meu Deus é mais forte. E não importava o tamanho dele, ele não se importou com o próprio tamanho, não se importou que todos estavam armados e ele não. Ele foi até Saul e disse isso. Olha, eu sou um pastor de ovelhas. Só que quando chegou um leão, quando chegou um urso, eu matei. Então Deus já estava com ele antes do gigante aparecer, antes do Golias entrar para a história. E o que é importante aqui é a visão de Davi. Davi, ele chegou, se deparou com a situação e ele não viu um gigante. Ele viu um homem que não tinha uma aliança com Deus. Ele viu um homem que poderia sim ser grande, ser mais alto do que os outros, ser um gigante, mas ele não viu assim. Ele chegou e se deparou com aquele problema de outra forma. Ele falou assim, peraí, esse cara tá falando do meu Deus, esse cara tá ameaçando meu povo, o povo de Deus. Aqui não. Então não importava a situação, não importava como ele estava lá. Ele foi, chegou, ainda chamou ele de incircunciso filisteu, chegou no rei e falou, não, pode deixar comigo, eu vou. Aí, como todos conhecem a história, ele foi, pegou 5 pedras no rio e com a sua funda ele atirou a primeira, depois da afronta, né, que Golias zombou dele, ele teve toda aquela parte da história que a gente conhece, mas por que focar nessa parte? Porque talvez você tá com um problema, se deparando com um problema e botando o nome nele, chamando o problema, achando que o problema é a maior confusão, a maior coisa que pode ter acontecido de ruim na sua vida. E não é. E Davi nos ensina, nessa passagem, a olhar para o nosso problema e chamar ele de pequeno perto do nosso Deus. E não se deparar com o tamanho dele, porque o nosso Deus é maior. Foi isso que Davi fez. Ele não chegou falando, o gigante, nossa, não. Quando a gente tem um propósito com Deus, quando estamos com Deus, os problemas não são maiores do que o nosso Deus. Quando estamos
juntos ao Pai, com um pensamento unido, né, para o reino, para a glória do Senhor. Quando estamos na presença do Pai, nós sabemos o tamanho do nosso Pai. Nós sabemos que Ele é grande, que Ele é poderoso. E às vezes vem um gigante. Às vezes você tem que lutar com um gigante durante o seu dia. Você tem um gigante para enfrentar. Mas não olha para ele como gigante, não. Só olha para ele e fala assim: não, você não tem aliança com o meu Deus, então o meu Deus vai te derrotar. Amém? Você vai olhar, às vezes você está passando por uma situação, às vezes é um câncer. Não, não é meu câncer, não é um gigante. O câncer não tem aliança com Deus. Eu tenho. O meu Deus vai te enfrentar. O meu Deus vai te derrubar. O meu Deus vai fazer você cair por terra. Em nome de Jesus. Né? A gente não tem que aumentar os problemas. A gente tem que lembrar que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar. Vou entregar agora a palavra para o pastor Luiz Carlos, que já está online, já está ativo aqui. E agradecer a todos que estão participando também. Amém? Pastor Luiz Carlos, a palavra está com você agora, pode entregar. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. É exatamente isso. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Em Cristo, nós queremos proclamar, precisamos dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que eu quero falar sobre a palavra. Oi, Tiago. O Tiago entrou agora. Também a Dani Lobo. Deus abençoe vocês. Fiquem comigo aí. Tem uma palavra de Deus hoje para o seu coração, para todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de compartilhar esse assunto e trazer isso como um medicamento, como um remédio, né? Aqui é a live do Dr. Pastor. Pegue isso como se você fosse comprar um analgésico para resolver um problema de uma pequena dor ou de um grande problema de um medicamento que você está comprando numa farmácia. Mas pense nisso espiritualmente. Nós precisamos, Deus nos deu esse dom da palavra. Muita gente pensa que o papagaio sabe falar, o papagaio sabe repetir apenas, mas ele não sabe falar. Então nós precisamos entender que... desculpa, estou com o telefone aqui. Nós precisamos entender que a nossa vida ela está em comunhão com Deus, ligada com Deus, ligada o tempo todo com Deus. É isso que a nossa vida tem. A nossa vida tem a vida de Deus, o sopro de Deus. E nós precisamos estar nessa comunhão com Ele para que nós possamos entender essa dinâmica, essa ligação, esse acontecimento constante, né? Não é um evento, é constante. Não é de vez em quando você ora e depois Deus desliga o telefone e acabou. Não, é constante. E nós precisamos entender que essa palavra tem que ser verbalizada. Não é somente lida, porque você tem a palavra escrita, tem a palavra lida e tem a palavra falada. Quando você fala uma palavra e essa palavra tem vamos falar assim, não um poder, tem uma energia, tem uma força. Às vezes, é uma força negativa, é uma força desastrosa, um xingamento, né? Uma palavra chula, uma palavra pesada, uma palavra de maldição. São palavras também. E tem poder, tem sua energia negativa, tem o seu malefício. Por isso, a palavra de Deus nos diz em Efésios que não saia da nossa boca nenhuma palavra que não seja uma palavra boa. Então não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, que é essa palavra ruim. E
e sai a palavra que possa edificar as pessoas, que possa ajudar alguém, que possa fazer bem para alguém. Esta que é a palavra que o Senhor quer que saia da nossa boca. Por quê? Porque ele nos criou assim, ele sabe, né? Figueira Marcelo, Deus abençoe, né? Entrou também conosco, Deus abençoe. Então, Deus nos criou assim, ele sabe do poder da nossa palavra. Nós talvez não saibamos ainda. Mas nós vamos tentar aqui, né, dar uma olhada, né? Dar uma olhada. A primeira coisa que acontece, quando você abre uma Bíblia, você vai no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, e lá está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no versículo 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. Ele disse, ele não pensou, ele não escreveu. Ele disse, haja luz. Muita gente pensa que essa luz também, pensa que é a luz, é o sol, né? A luz do sol. Mas é o conceito da luminosidade, da luz, porque Deus é luz. Então, tipo assim, olha, estou chegando. E essa palavra que saiu da boca de Deus, nós não vamos descer aqui né, aquela questão lá de onde veio Deus, mas não. Essa palavra que saiu da boca de Deus era o próprio Jesus, já pré-existente em Deus. Porque mais tarde, o Evangelho de João, bem no comecinho do Evangelho de João também, a palavra de Deus nos mostra, né? No princípio, né? Criou Deus, no princípio era a palavra, né, se reportando lá ao Gênesis, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se você ler assim a linguagem mais antiga, vamos dizer, a colocação mais antiga, né? A palavra que vai aparecer verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Essa é uma das versões mais usadas, e você vai ler no comecinho do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 também. Essa palavra verbo ou palavra, ela no grego é hologos, né? Logos, quer dizer, a palavra. Então, ó, no princípio era a palavra, Jesus. A palavra estava com Deus, Jesus. A palavra era Deus. Então, quando você usa a tua palavra, você está exalando Deus, você está verbalizando Deus, você está, de alguma forma, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, de alguma forma. Por isso que nós não devemos falar qualquer coisa. Então, muitas pessoas me perguntam, pastor, eu queria saber o que o senhor acha, né? A pessoa vem e fala assim, o que o senhor acha? Qual que é a melhor religião? Qual que é a religião que está certa? Qual é a religião que se aproxima mais da Bíblia? Qual é a religião que eu gostaria de seguir essa religião? Mas não existe essa religião, né? O que eu respondo para as pessoas que estão falando aqui agora, não existe essa religião. Aliás, nem se existisse uma boa religião, ela teria o poder de salvação, teria o poder de perdoar pecados. Não, isso é uma pessoa que faz, Jesus. Essa palavra. Então, se você puder falar assim, pudesse responder mais corretamente, a religião é Jesus. A religião significa religare, né? Do latim é religare. Ou seja, o pecado entrou na vida do homem, afastou o homem de Deus, desligou o homem de Deus, e agora ele precisa ser religado. A única pessoa que pode te religar não é uma denominação religiosa, mas é uma pessoa que morreu na cruz do Calvário. Então, essa situação de querer escolher uma melhor religião não existe. O que vai existir é o seguinte: eu e Deus, eu preciso me resolver com Deus. Aí é outra história, aí tudo bem. Aí você vai fazer uma oração. E lá, no capítulo 10 também de Romanos, a palavra de Deus nos diz assim, olha, porque se com a tua boca, olha só, Romanos 10, versículo 8 e 9, né?
A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, olha só, boca confessar, em teu coração, que é aquele negócio do pensamento, né? Orar em pensamento, negócio, né? Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa aqui é uma pérola da palavra de Deus, é um achado, é uma coisa maravilhosa, né, dentro da palavra de Deus, porque se há uma pergunta, como eu posso ser salvo? É dessa forma. Você só pode ser salvo pela palavra. Aliás, aqui nessa carta aos Romanos, Paulo também fala, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela está no seu coração, ela está na sua mente, no seu pensamento. Quando você ouve a palavra de Deus, ela entra, ela trabalha na sua vida, no seu íntimo. E então, ela faz com que você possa se voltar para Deus. Porque a palavra de Deus, ela te conduz a Deus. E aí, então, tem uma outra presença maravilhosa, que é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, que nos convence de pecado, nos convence de juízo, nos convence da nossa salvação também, né? Então a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos nós somos pecadores, lógico, né? Da justiça, todo erro precisa ser, vamos dizer assim, precisa ser julgado. Então há uma justiça. Essa justiça, ela não é feita em nós, ela foi feita na cruz, em Cristo. Quando ele disse, tudo está consumado, ele estava dizendo exatamente isso. Estava dizendo, olha, eu fiz toda a justiça que eu preciso. E o juízo, parecido com a justiça, né? Então, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é o seguinte: será que eu estarei salvo? Será que eu estarei salvo quando Jesus voltar? Será que eu estarei salvo quando eu morrer? Será que eu estou salvo? A palavra de Deus diz que se você crê, você está salvo. Não diz, você vai se sentir salvo mais tarde. Ela diz, você está salvo. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, 10, ali fala, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. E se Jesus é o único Salvador, então você só basta agora você acreditar, tomar posse disso, né? E o Espírito Santo de Deus vai confirmar, vai testificar dentro do seu coração que agora você está salvo. Parece um pouco utópico, muitas vezes as pessoas falam, isso é uma utopia, isso é um pensamento. Não, isso é uma realidade que tem se desenvolvido na vida daqueles que temem a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus, ao longo dos muitos séculos, mesmo antes de Jesus, quando as pessoas criam e eram piedosos, e eram tementes a Deus, antes da vinda de Jesus, nascido através de Maria, e ter vivido aqui 33 anos no meio dos homens, como um homem, feito como um homem, com uma única e grande diferença, que ele não tinha pecado. Então você vai ver aí Jesus Cristo sendo revelado, mostrado, de uma forma até mais fácil, que nós não precisamos agora mais da lei para sermos julgados se está certo, se está errado, porque agora nós estamos vivendo exatamente na graça justa, a justiça de Deus, que foi feita na cruz, que nos proporciona a graça. E como nós já falamos na outra live, a graça é o valor, favor imerecido de Deus. Nós não merecemos esse favor de Deus. Nós não merecemos esse favor, e muito mais do que isso. Nós contamos com a disposição de Deus de querer nos salvar, porque estávamos irremediavelmente perdidos. Estávamos longe de Deus. Esta vamos dizer assim, o preâmbulo de nós pensarmos sobre o que nós falamos. A primeira coisa que eu quero perguntar depois disso para você é se você já falou que você crê em Jesus.
se você já verbalizou numa oração. É você que tem que fazer. Você tem que... Mas, pastor, eu não sei, nós podemos ajudar, né? Podemos ajudar a pessoa a dizer as palavras mais corretas possíveis, mas é isso, é uma oração que sai do fundo do seu coração. Talvez uma oração que nunca foi feita dessa forma, você vai fazê-la pela primeira vez. Mas você vai ver que ao longo desses tantos anos que as pessoas vêm se convertendo, quando elas fazem essa oração, elas sentem, não é um emocionalismo, elas sentem no espírito que elas nasceram de novo. Elas sentem que elas têm uma nova vida. Elas sentem uma presença de Deus. Uma coisa que a gente sente quando a gente se converte, para você saber de um convertido, se você ainda não se converteu, você talvez possa estar curioso para saber o que sente uma pessoa quando ela se converte. Sente a paz de Jesus. Sente uma paz maravilhosa, uma paz que você nunca sentiu neste mundo. Não é uma segurança dos seus pais, não é uma segurança do dinheiro que você possa ter, não é uma segurança de alguma pessoa que está fazendo uma proteção para você. Não é nada disso, é algo espiritual, extremamente grandioso, profundo na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Você vai sentir esta presença maravilhosa de Deus e você vai poder então, veja só, você vai poder então dizer assim, olha, tenho certeza que eu estou salvo. Essa que é a bênção. Você vai falar por si só, não tenho certeza que eu estou nas mãos de Deus. Eu estou salvo. E esta palavra de Jesus, esta palavra que é Jesus, ela é apresentada depois no Novo Testamento, né? No começo do... Eu não vou abrir agora, para a gente não truncar aqui o vídeo, mas olha só, no começo da carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz que Jesus é a exata aparência, semelhança, tudo que Deus é. Ele é, vamos dizer assim, uma cópia, né? Podemos dizer assim para simplificar, uma cópia. Ele é exatamente Deus em tudo, em tudo. Quando nós pensamos assim, não, Jesus foi um homem, mas sem pecado. Foi um homem com um propósito grandiosíssimo de Deus para vir viver neste mundo aqui, para fazer milagres e mostrar o poder de Deus, para glorificar a Deus, para mostrar Deus ao mundo, para apresentar ao mundo. O próprio Deus se apresentando ao mundo. No começo do Evangelho, João fala sobre isso. Ele é o Emanuel, né? Emanuel, quer dizer Deus conosco, em hebraico, quer dizer Deus conosco. Tem uma outra versão que diz que ele tabernaculou conosco, ou seja, ele veio morar em nós, fazendo de nós um tabernáculo. Né? Ele veio morar em nós. Existe um estudo mais profundo sobre como Deus está no céu e pode estar no coração de um ser humano, né? Na vida, no espírito do ser humano. Porque ele tem a transcendência de ser Deus, tem a imanência de estar dentro de você, dentro de mim, nos dirigindo pelo Espírito Santo, nos conduzindo, nos alertando, nos iluminando, nos mostrando perigos, nos mostrando oportunidades, nos mostrando o seu querer, a sua vontade. Esta é a vida que a gente tem com Deus. Então, as outras coisas aqui nesse mundo, elas são todas efêmeras, todas temporárias, todas passageiras. Vê só, o minuto que passou agora há pouco, o minuto que nós acabamos de viver, jamais poderemos voltar nele. E o próximo minuto não dá para entrar antes que ele chegue. Nós estamos nesse tempo que Deus determinou e ele tem também o seu tempo próprio. Há um tempo para nós, o Cronos, que é o tempo humano contado pelo homem, e há um tempo de Deus. O tempo de Deus é a vontade de Deus, é quando ele determina as coisas. Por isso que tem um texto que fala assim, na plenitude dos tempos enviou Jesus, quando estava na hora dele. A hora dele não era uma hora nossa aqui de relógio, mas era uma hora, um tempo determinado por ele. Que ele quis assim fazer.
Então ele envia Jesus para nos salvar. Salvar do quê? Dos nossos pecados. Mas muito mais do que isso, eu quero ler agora um texto aqui em Efésios, que fala que em Jesus, todas as coisas, você está nesse mundo, você pertence a este rol de coisas, de pessoas e tudo que existe, que foi criado por Deus, que existe neste mundo, você faz parte disso, e é nisso que ele fala. Primeiro, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, e como se ele estivesse dizendo hoje para os que moravam em Éfeso. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, olha só, nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo. Tem uma outra versão que diz que nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Nota que nós também saímos dessa esfera que nós vivemos. Apesar de nós darmos bastante importância a muitas coisas deste mundo, elas são passageiras, elas são muito rapidamente, elas fugazes, elas aparecem e logo desaparecem, a Bíblia fala sobre elas, mas essas coisas aqui que nós estamos falando de espiritualidade, elas são eternas. Elas jamais acabarão, elas existem, nós entramos nela, na eternidade, quando nós cremos em Jesus, e nós permaneceremos nela, aí não será até o fim, mas para sempre, né? Então, esta é a palavra de Deus. Nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, e estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo ou em Cristo Jesus. Mas também diz que nele, em Cristo, temos a redenção. Note que o ser humano se afastou de Deus. Ele por si só, por causa do pecado, ele se afastou de Deus. Ele teve que ser... ele saiu da presença de Deus porque Deus não combina, não se coaduna com o pecado. Deus não tem nenhuma ligação com o mal, com o pecado. Então, como ele deu ouvido a uma palavra também errada, ele creu na mensagem do inimigo e não na mensagem de Deus, então ele se afastou de Deus. Mas nele, em Cristo, todos nós temos a redenção. Olha outra coisa que nós temos, que é muito importante você ouvir isso. Temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E Jesus derramou o seu sangue, não como um sacrifício apenas, mas como o sacrifício especialíssimo, que não era o sangue de bodes, de touros, de animais, de qualquer coisa que fosse sacrificada para Deus, como era antigamente na antiga dispensação. Mas era o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então nele nós temos o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Olha, segundo a riqueza, a graça de Deus é tão grande, tão rica, tão maravilhosa, tão poderosa, né? Vamos pensar aqui na questão da riqueza. Se você tem muita riqueza, aparentemente você tem muito poder, mas muitas vezes nós vemos que falha isso. Às vezes a pessoa tem bastante poder, ela tem bastante riqueza, mas não tem todo o poder. Por exemplo, uma pessoa muito rica também falece. Ela não vai ficar. Pegar o seu dinheiro, os seus bens e dar a troco de conseguir. Bem-vinda, Reginalda, Deus te abençoe. Conseguir, né, a vida eterna através das suas riquezas. Então, as riquezas pressupõem um poder, um certo poder. As riquezas, elas parecem nos dar uma sensação de segurança, de que aí não vai ter mais problema nenhum. Vai sim, infelizmente, vai ter problemas, né? Os problemas continuam. Com riqueza ou sem riqueza, os problemas continuam. Aparece problema para os ricos e aparece problema para os pobres. Parece que os pobres têm mais problemas. Mas não é isso. Às vezes, nós vamos ver pessoas
eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam abastadas, extremamente ricas, estavam extremamente infelizes, sem fé, sem esperança, sem confiança, com medo de morrer, com medo de deixar a sua riqueza cair nas mãos do inimigo, de uma pessoa que ela não gostava. Então, vejam, não é bem isso, mas a riqueza da graça de Deus é diferente. E a Bíblia fala que Jesus quer nos dar da sua riqueza, não da riqueza deste mundo. E pode ser também da riqueza deste mundo, mas ele quer nos dar da sua riqueza. E o que diz a palavra de Deus? Que segundo a riqueza da sua graça, ele fez multiplicar para conosco em toda sabedoria e prudência. Prudência, você pode entender aqui como inteligência, como, não inteligência assim, super inteligência, não é isso. Todos nós somos inteligentes. Usar a inteligência. A prudência é quando você olha para uma ponte, esta ponte está com as tábuas soltas. Essa ponte está cheia de tábuas podres. Ela está cheia de pregos aparecendo. Essa ponte, ela está com falha em alguns buracos, porque falha, algumas tábuas já apodreceram e caíram. Você vai atravessar com o seu carro, com o seu caminhão? Você não vai. Você vai ser prudente. Nessa hora você vai imaginar, olha, eu não posso entrar. Aí, se eu entrar aí, eu posso ter problemas, posso ter dificuldades, posso até morrer. Né? Então, nós precisamos usar, e Deus nos dá tudo isso. Não somente aqui neste mundo, nas questões aqui da física que nós vivemos, né? A gente sabe o que é a lei da gravidade, por exemplo. Você não vai dar um passo mais estando à beira do precipício, que você sabe que você vai se esborrachar lá embaixo, vai morrer. Então você vai ter a prudência, mas não é só nesse aspecto de consciência, mas na prudência espiritual, na prudência de você saber para quem você dá o seu coração, em quem você crê, quem mora no seu coração. É isso. As pessoas jamais poderão pensar, não, mas pensam assim, mas não poderiam pensar assim, que a religião, ela tem um lugar nisso. Uma religião é feita por homens. É o exercício da fé, é o exercício da crença. Existem milhares de religiões. E você pode ver que todas elas têm falhas, porque são feitas a partir do quê? Da visão humana e não da visão de Deus. E como Deus se relaciona com essa religião? A Bíblia fala sobre a verdadeira religião. Tiago diz que é visitar os enfermos, os órfãos e as viúvas. Né? É você fazer alguma ação social de amor ao próximo. Essa é uma das coisas que a Bíblia revela. Mas a religião, na verdade, esse religar que eu falei no começo, é a religação da sua vida que estava morta nos delitos e pecados, como Paulo fala, e ela é redimida, ela é salva, ela é tirada da morte e passada agora para a vida eterna. Entra-se na vida eterna. Então essa que é a verdadeira religação. Seguindo aqui, ó, a palavra de Deus nos diz assim: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Você não gostaria de saber o que Deus aprova, o que Ele gosta, ou o que é a vontade dele? Você não gostaria de saber? Né? A palavra de Deus fala sobre isso, para que possamos conhecer, né, saber. Né? Está em Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, olha, a palavra de Deus, em Romanos 12, diz, portanto, irmãos, aconselho-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Notem que ele pede que haja santificação, separação das coisas do mundo. Não tomar a forma do mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, você venha a conhecer qual é, ou qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
O que você tem que fazer é se separar deste mundo, não se moldar às coisas deste mundo. Ah, mas todo mundo faz isso aí, vamos dizer assim, é comum fazer isso, é normal fazer isso. Cuidado, né? Cuidado, porque a vontade de Deus pode não ser aquela que todo mundo está fazendo. E ele diz aqui, olha, segundo a sua boa determinação que nele propôs, nele, em Cristo, para a dispensação da plenitude. Deus preparou tudo isso para nos colocar à nossa disposição a dispensação da plenitude dos tempos, que é aquela vontade de Deus, quando chega a vontade de Deus, e fazer convergir em Cristo. Olha o que fez convergir, né? Imagina, duas estradas que se convergem, elas se encontram. É isso que ele está querendo dizer aqui. Mas não é somente duas, não são somente dois caminhos. Aqui, a palavra diz aqui, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Notou o que eu disse? Não é algumas coisas. Todas as coisas. Todas. Todas as coisas. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Amém? Então, tudo está no controle de Deus. Com o que é que você está preocupado agora? O que te preocupa o teu coração agora? Vamos dizer assim, qual a razão da tua ansiedade agora? Se nós todos, até mesmo aqueles que não querem, até mesmo aqueles que rejeitam a Cristo, eles estão debaixo do comando e do domínio de Jesus Cristo. Tem um versículo também em Coríntios que diz que Jesus, nele está contida toda a sabedoria e ciência. Você sabe que uma coisa é você ter sabedoria, outra coisa é você ter inteligência ou conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento do mundo, das coisas do mundo, das teorias, das coisas que se propagam nesse mundo, mas não conhecem a Deus. Não tiveram ainda a sabedoria de Deus para dizer, Senhor, eu entrego-me nas tuas mãos de volta e conduz-me, deixe-me ser conforme a tua vontade. Faz de mim o teu querer, faz de mim a tua vontade, faça em mim a tua vontade. Se você já leu a Bíblia, naqueles momentos antes de Jesus ir para a cruz, depois acabaram usando esses termos da Bíblia até em músicas populares, aí, músicas seculares, né? Mas Jesus foi orar sabendo do que ia acontecer com ele, que iria passar na cruz, porque ele, Ana Gélia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele ia passar pelo sacrifício tremendo da morte na cruz, e sabia que ia doer, que ia ser muito forte. Ele realmente sentiu todas as dores, até morrer, e ele morreu plenamente, verdadeiramente ele morreu. Mas quando ele foi orar, como se preparando para esse momento, como homem que ele era, ele também sentia dores e sofrimentos, e a Bíblia fala que ele não estava com medo da cruz, ele fala que ele estava apavorado com a situação da cruz. Sabe quando você fica num estresse de morte, pré-morte, de saber que você pode imaginar uma pessoa no corredor da morte, que é terrível. Jesus sentiu aquela pressão, aquela opressão. E ele disse, aquela oração célebre que todo mundo conhece, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Aí você vê que um homem chamado Jesus, nele habitava toda a sabedoria. E houve também essa sabedoria para dizer assim, se for possível, se eu pudesse evitar isso, seria bom. Porque vai ser doloroso, eu sei, vai ser terrível, eu sei. Contudo, seja feita a tua vontade. Né? A Bíblia fala que, num dos evangelhos, diz que ele suava sangue. Suava grossas gotas de sangue, caíam do seu rosto, rolavam pelo chão. E a Bíblia diz também que, nesse momento, Deus providenciou um anjo para dar um apoio para ele naquele momento.
A Bíblia diz que apareceu um anjo que o servia, né, que estava dando apoio. Algumas pessoas dizem que é o anjo Gabriel, porque desde o nascimento ele já teria anunciado para Maria o nascimento de Jesus, então seria o anjo Gabriel. Mas nós podemos entender que todas as coisas estão nas mãos de Deus, estão no domínio de Deus. Não está assim, não, deixa comigo que eu resolvo, sabe? Eu sou mais eu confio no meu taco, aquele negócio todo da gente querer. Não, com relação a isso, não. Nós precisamos depender de Cristo. Cristo é o centro do universo. Cristo é o centro de tudo. Tudo que gravita ao seu redor é atraído por ele. Ele mesmo disse, quando eu for levantado da terra, a muitos atrairei. Algumas pessoas que não querem a Cristo, que não se deixam atrair pelo seu amor, pelo seu sacrifício, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que não querem Cristo, que rejeitam a Cristo, que também é uma decisão, infelizmente. Algumas pessoas, elas não vão ter esse encontro com Cristo. Elas não vão estar, mas Ele está chamando, está sempre atraindo, porque todas as coisas e tudo converge nele, vem para se encontrar com Ele. Nesta noite, eu quero que você pense nisso. Né? Que você pense onde você está nessa história, nesse universo. Eu posso te dizer que você, diante desta palavra de Deus, você está diante do Rei do universo, do centro do universo, daquele que é tudo em todos, daquele que tem o poder para te livrar do sofrimento eterno, da morte eterna, que é a segunda morte. Aquele que tem o poder para perdoar os seus pecados que tanto te incomodam. Os nossos pecados nos incomodam, nossos pecados, eles nos cutucam, eles nos chamam a atenção, eles nos acusam. Nossos pecados nos acusam. Ah, se eu pudesse ficar livre desse pecado, pode, você pode, se você quiser. Somente em Cristo Jesus você vai ter o perdão dos seus pecados. Nós estamos gravando essa live, depois ela vai ficar gravada talvez no YouTube, você vai poder revê-la. Quero mandar um abraço para minha querida irmã, a Célia Regina Favoreto, esposa do pastor Vilmar, a Estrela do Oeste entrando agora. Deus abençoe, Célia. Tudo de bom para você e para sua família. Né? Amém? Então, eu gostaria de orar agora, você que está nos ouvindo, que você fizesse essa oração aí, onde você estiver, não precisa de ninguém, não precisa de mim, não precisa de nenhum líder religioso, não precisa de nenhuma cerimônia, nada. É só você abrir o seu coração e dizer assim, Senhor, eu quero a minha salvação, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a vida eterna. Eu quero me convergir também com o Senhor agora, eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero estar nas tuas mãos, eu quero viver. Você pode também dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue poderoso e purifica-me dos meus pecados, dá-me a tua paz. Você pode pedir, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Você pode fazer uma oração de todo o seu coração. Deus está te ouvindo agora. Onde você estiver, apesar de que nós temos um delay aqui, mas assim que a palavra chega ali, ó, você está recebendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A palavra te cura, a palavra te sara, a palavra te salva, a palavra te liberta, a palavra te dá uma vida nova. Jesus Cristo é a palavra. Entregue-se hoje, né? Abra o seu coração. Faça essa oração. Né? Eu fiz isso há 40, quase 50 anos atrás. Eu fiz isso, eu entreguei minha vida para Jesus. Falei, Senhor, se isso é verdade, se o Senhor existe mesmo assim, do jeito que eu ouvi, eu quero ser fiel, eu quero ser teu. Entregue-se. Eu tenho certeza, se você fizer isso de todo o seu coração, com toda a sinceridade do teu coração, e com todas as necessidades da sua vida, a partir do momento que você fizer essa oração, você vai começar a sentir já a mão de Deus, o poder de Deus operando na sua vida e fazendo este milagre em mais uma pessoa que é chamada pelo seu nome,
que é chamado pelo seu eu. Você diz, é para mim, pastor, é isso, é para você mesmo. Então, faz essa oração. Busque a Deus agora. Sabe, talvez você esteja num lugar que não dá para você fechar os olhos. Não. Ore com os olhos abertos. Clame ao Senhor, diz, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecador, mas eu reconheço também que eu ouvi a tua palavra, e que a tua palavra é Jesus, e que Jesus me perdoa. Então eu te recebo em nome de Jesus. Jesus disse, tudo aquilo que você pedir, tudo aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai conceder. Não é só salvação, outras coisas também. Por isso você deve pedir coisas boas para Deus. Ou você precisa verbalizar coisas boas. Não é positivismo isso, não. Positivismo, você repete coisas positivas, às vezes você não está com o coração naquilo. Não sair dessa palavra. O seu desejo, o seu anseio, a sua necessidade, os seus medos, tudo aquilo que você é. Né? A vontade que você tem de sentir-se seguro espiritualmente. Eu queria tanto ter certeza da salvação, eu queria estar tranquilo. Saber que não é para sair pecando por ele, não, porque o crente não faz isso. O crente em Cristo, ele não usa da liberdade para dar lugar ao pecado. Mas ele vai, pelo contrário, ele vai se santificar, vai se purificar, ele vai obedecer, ele vai aprender a obedecer, ele vai viver muito melhor. E amanhã será um novo dia. Lógico que não tem jeito de ser um novo dia, porque entrou a noite agora há pouco, mas amanhã, certamente, como o sol nasce todos os dias para você, e você vê o sol nascendo, você vê a luz do sol, amanhã será um novo dia, você vai olhar para essa luz e você vai dizer assim, Senhor, hoje eu sou uma nova criatura. Ontem à noite eu orei, entregando minha vida completamente nas tuas mãos, nas mãos de Jesus. Deus abençoe você grandemente, que você tenha esta clareza no seu coração para decidir pelo melhor. O melhor é Jesus Cristo, a palavra viva, tá? Para o seu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, a palavra que nos salva, a palavra que nos chama, que nos traz até o Senhor de volta, porque estávamos longe do Senhor pelo pecado. Esta palavra, em nome de Jesus, eu coloco agora a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, na tua presença. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor receba cada um que estiver orando nesta hora e se entregando. Eu creio que muitos estão fazendo isso. E se não estão fazendo agora, depois talvez poderão fazer mais tarde, ao ouvir esta mensagem novamente. Senhor, ou outros que ouvirão, que essa mensagem possa ter esse efeito de buscar e salvar o que está perdido. Esta é a tua palavra, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ajuda-nos, ó Deus, a nos ligarmos no Senhor, dia e noite, todos os dias da nossa vida, para a honra e para a glória do teu nome. Recebe essas pessoas que estão se entregando, escreve o nome delas no livro da vida, que no último dia elas sejam encontradas e chamadas, e que elas estejam para sempre com o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós pregamos, oramos e entregamos nas tuas mãos estas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora com você aí, Rebeca. Eu estou em Catanduva e a Rebeca está em São José do Rio Preto. Fala aí, Rebeca. Catanduva, São Paulo, Brasil. Glória a Deus. E verbalizo também, né? A palavra que foi liberada hoje, ela veio para nos ensinar também a falar de Deus, que às vezes o desejo do teu coração precisa ser verbalizado para afrontar o inimigo, para declarar quem é Deus na tua vida, para profetizar sobre a tua família, sobre a tua casa. A palavra precisa ser dita. Assim como Deus disse, haja luz, Ele disse, Ele não pensou. Isso foi muito importante, assim, as primeiras palavras que o pastor Luiz Carlos falou foi essa. A palavra de Deus, ela foi dita, ela foi lançada, para que tudo tomasse uma forma, para que tudo fosse criado, para que tudo fosse feito.
então sobre a tua vida, para que as coisas sejam feitas na tua vida, para que você profetize e aconteça, para que Deus haja através da sua vida. Dobre o seu joelho e lance a palavra. Lance uma palavra de amor ao teu Pai. Lance um pedido, um clamor do fundo do teu coração a Deus, pois através da palavra Deus te escuta. Através de você estar verbalizando, Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua oração de gratidão, Deus ouve Amém. o teu pedido. Amém. E é maravilhosa essa palavra. A palavra é a verdade, é a vida. Nós geramos a fé através da palavra, né? Ouvindo a palavra. Então, assim, eu quero muito que Deus esteja abençoando cada um de vocês que participaram. Cada pessoa que vai ver essa live depois, talvez de manhã, de tarde, outro horário. Que Deus esteja abençoando a sua vida, entrando aí no lugar onde você está e aquecendo o seu coração, fazendo você entender que a palavra é viva, que a palavra de Deus tem poder, que a palavra precisa ser dita, precisa ser espalhada, né? Seja você também uma pessoa que incendeia o mundo com a palavra de Deus, seja também você uma pessoa que seja o sal da terra, que seja a diferença através das suas palavras. Amém? Que Deus toque a sua vida, Amém. que Deus transforme o ambiente onde você está. Porque através da Amém. sua palavra, hoje, a sua boca vai lançar palavras de bênção. Na sua casa, no seu trabalho, no momento onde você estiver, no mercado, você vai começar a ouvir assim, você é crente? Não, porque não sei, eu senti que você... Porque Deus vai transformar tanto Confirmo. e vai brilhar a glória de Deus na tua vida. E a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos lava, ela nos limpa, ela nos orienta. É isso que nós precisamos, da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Mas não é para você guardar essa palavra, eu estou salvo, eu estou bem, é isso. Quando você entender, quando você se curar, quando você falar, eu estou pronto para Deus, porque Deus tem um chamado para a tua vida, libera a palavra do Senhor. Transmita a palavra de Deus. Aquilo que Deus tocou no teu coração, lança como semente para a tua família, para aquele parente seu que você fala, poxa, ele não é crente ainda, eu estou há tantos anos na igreja. Começa a falar, começa a liberar a palavra de Deus, começa a profetizar. Esse meu parente vai alcançar Jesus, vai conhecer Jesus, vai ser liberto. Meu amigo vai ser curado. A palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Amém. Glória a Deus. Vamos hoje, então, né? Uma live que foi poderosa, que foi, nossa, maravilhosa. Tivemos lutas, para chegar aqui. As lutas, né? Infelizmente, é assim que funciona. O inimigo se levanta, mas é que nem eu falei no começo. Meu Deus é maior. Nosso Deus é maior. Nada pode parar o propósito de Deus. Nada pode parar. A Eliane entrou agora. Eliane Pereira entrou agora. Nós convidamos você para quinta-feira que vem. Estamos terminando já. Né? Mas seja bem-vinda, Eliane. Deus abençoe a sua vida. Você pode ouvir essa mensagem pelo YouTube, que a Rebeca vai colocar depois no Doutor Pastor. No Instagram e estou jogando no YouTube também. Isso. Está no Instagram também. Amém. Deus abençoe você. Fique na graça e na paz de Jesus. Amém. Eu vou encerrar aqui.